Olá pessoal, olá amigos do grupo e do canal O que é o Espiritismo. De volta aqui Álvaro Capucci com o segundo vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. No vídeo anterior eu deixei uma provocação em aberto como forma de estimular a curiosidade para a continuidade do nosso estudo sobre o tema Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. E a segunda pergunta provocativa da nossa reflexão que eu trago é a seguinte: os espíritos são fontes confiáveis? Nós podemos confiar nas informações que os espíritos nos oferecem? Nós podemos ter segurança nos dados, nas descrições, nos ensinos que os espíritos apresentam para nós? Kardec, como ele procederia, ou como ele procedeu, melhor dizendo, no trato com essas informações? Como ele considerava de fato, após a sua longa experiência no trato com a realidade espiritual, em relação aos espíritos, ao fato deles serem fontes confiáveis ou não? Seguindo a nossa metodologia inicial, como nós apresentamos no primeiro vídeo, que é a de citar sempre trechos das obras fundamentais do Espiritismo, de Allan Kardec, para orientar a nossa reflexão, para essa questão que eu propus agora, eu vou começar com uma citação do livro O que é o Espiritismo, editada por Allan Kardec, escrito por ele. E essa citação está no capítulo 2 das Noções Elementares de Espiritismo, no item Comunicação com o Mundo Invisível, número 36. Nessa passagem, eu destaquei um trecho de Kardec que ele diz o seguinte: da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, veja bem, da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Por quê? Acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que São João, o evangelista, diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Então veja que com essa citação, Kardec já dá uma visão ampla e muito precisa, ao mesmo tempo, dessa questão que nós nos propomos a responder anteriormente. Não é? Que é: os espíritos são fontes confiáveis? Veja bem, no início da citação desse trecho do livro O que é o Espiritismo, Kardec aponta um dado importante, que existe uma diversidade de espíritos e diversidade de qualidades e aptidões desses espíritos. Ou seja, a realidade espiritual é uma realidade plural. Ela é formada de infinitos indivíduos, espíritos, cada qual com as suas qualidades, com as suas aptidões, cada qual com a sua personalidade, com o seu grau de evolução e, por conseguinte, com o seu grau de sabedoria, de desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, os espíritos não são seres à parte na criação, eles não são santos, não são sábios que conhecem tudo da realidade. Eles não atingiram a sabedoria por estarem simplesmente no estado de espíritos, no caso, desencarnados. Isso é importantíssimo para nós considerarmos a realidade espiritual. E isso, por consequência, tem um impacto profundo na nossa maneira de ler as mensagens, de encarar as comunicações, de abordar as obras mediúnicas, psicografadas, que nos são apresentadas desde os tempos de Allan Kardec. Desde aquele momento já se fazia necessária essa consideração, essa constatação do trato de Allan Kardec com a realidade espiritual é fundamental para orientar a nossa conduta
hoje, no presente, justamente também no tratamento, na relação com os espíritos. Isso é importantíssimo. E Kardec continua. Em função disso, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. É uma consequência lógica do raciocínio da constatação anterior. Se os espíritos não são sábios, se eles são plurais, diversos e têm várias características em vários estados diferentes de evolução espiritual, eu não posso ter apenas como fonte da realidade espiritual, da informação do mundo espiritual, apenas um espírito qualquer. Isso é imprudência, isso não é lógico. Isso não garante segurança, como Kardec fala, isso não garante uma resposta segura para qualquer questão que eu vou direcionar, que eu vou propor para os espíritos. Não faz sentido isso. É a mesma coisa que eu quiser saber sobre física e perguntar apenas a um físico. Eu quiser saber sobre medicina, perguntar apenas a um médico. Não é verdade? É a mesma coisa que o detetive, quando vai fazer a sua investigação policial, ele pegar o testemunho apenas de uma testemunha do crime. Não, quanto mais testemunhos ele puder reunir sobre aquele fato, mais seguro vai ser o seu juízo, né, o seu julgamento, a sua consideração sobre o fato. Isso é muito importante. Também tem impacto em nós hoje no presente. Como nós encaramos as informações dos espíritos? Reflita sobre isso. Você, nós, quando nós lemos a comunicação, a mensagem, a obra mediúnica escrita apenas por um espírito, eu tomo isso como a única verdade sobre a realidade espiritual? Eu tomo isso como de fato doutrina espírita? Se nós fazemos dessa forma, estamos equivocados segundo os procedimentos e os critérios do espiritismo. Se nós nos colocamos como espíritas, se nós agirmos dessa forma, pegando a opinião isolada de apenas um espírito para fazermos ideia do conjunto geral do espiritismo, nós estamos cometendo um equívoco, tá? Por que nós estamos cometendo um equívoco? Porque, está lá no texto, porque acerca de muitas coisas, ele, o espírito, sozinho, individualmente considerado, não nos pode dar mais do que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. É isso que Kardec está dizendo. É essa consideração que nós devemos ter sempre, sempre, meus amigos espíritas do Brasil, do mundo, sempre em mente. Esse alerta que é fundamental. Isso é uma metodologia de proceder na abordagem da realidade espiritual, conforme a doutrina espírita. Se ele, continuou Kardec, se ele, o espírito, de opinião pessoal, é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Então, veja, olha como a forma do espiritismo considerar a realidade espiritual é muito prudente, é muito cuidadosa, muito criteriosa. E isso é um fator de respeitabilidade e credibilidade para o espiritismo, que nós espíritas devemos considerar e divulgar isso, porque isso vai ser uma propaganda a favor do espiritismo, a favor do seu respeito social, da sua legitimidade no mundo. Do contrário, a gente vai fazer chacota da doutrina espírita, para falar bem claramente. E não é isso que nós queremos, eu tenho certeza e você também disso. Não é? Então, se o espírito que emite a sua opinião isolada, sua opinião pessoal, se ele é prudente, ele não vai deixar de confessar a sua ignorância sobre o que ele não conhece. Agora, o que nós percebemos aí, na massa da bibliografia mediúnica espírita, que se coloca como espírita, é justamente isso. Muitos espíritos sozinhos emitem a sua opinião pessoal, infelizmente, mas emitem-na como se ela fosse a última palavra sobre o espiritismo, como se ela fosse a verdade do espiritismo. Isso é muito sério. Isso não pode acontecer. Nós espíritas temos que tomar esse cuidado. Isso é maldade com o espiritismo, não é? E é um alerta que precisa ficar. Nós precisamos ficar espertos com isso, não é? Kardec continua: se ele, o espírito, é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Isso acontece muito, minha gente, e é muito sutil, não é? É muito nas entrelinhas. É algo que precisa ser estimulado para nós espíritas, é esse estudo, essa análise, como os espíritos da codificação estimulam, fazermos o exame das comunicações, sem melindre, sem preocupação outra que não seja encontrarmos a verdade do que está sendo falado ali, sem nenhum pré-julgamento,
né? Sem nenhuma pressão, sem nada, apenas com o interesse pelo bem da boa informação espírita. É só isso. Então, se ele é frívolo ou mentiroso, ele responde de qualquer forma. Qualquer coisa que você pergunta para um espírito dessa categoria, ele vai responder, porque o que ele quer é ludibriar, é dar a entender que ele é sábio, que ele sabe tudo, é brincar com nós aqui encarnados, nos fazermos de bobo, nos fascinar. Essa é a ideia. Esse é o jogo, não é? E se ele é orgulhoso, ele apresentará suas ideias como verdades absolutas. Ou seja, aquele espírito orgulhoso sistemático. Ele apresenta suas ideias e não faz nenhuma autocrítica, autorreflexão, não faz nenhuma ponderação, nenhuma consideração sobre o que ele está apresentando. No seguinte sentido, olha, eu estou trazendo essa informação, mas eu quero ser franco com vocês de que ela é a minha visão do fato. Ela é a minha visão, meu ponto de vista do que nós estamos estudando aqui. Esse é um espírito que não é orgulhoso, que seria o espírito prudente que Allan Kardec disse anteriormente aqui. O prudente, ele confessa a sua ignorância naquilo que ele não sabe e é sincero ao dizer que, olha, isso aqui é até onde eu sei e esse é o meu ponto de vista sobre o caso. Vocês deveriam, vale a pena, continuar estudando, aprofundando para ver o conjunto das ideias. É por isso que São João Evangelista diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Veja que já na tradição cristã do Novo Testamento, essa preocupação do trato com os espíritos já estava ocupando o grupo que acompanhava Jesus, o grupo dos seus discípulos. Já fazia parte das cogitações dos discípulos de Jesus, como consta, como é apresentado no texto do Evangelho de João o Evangelista. Isso é um dado importante, ou seja, já era algo de preocupação naquela época, porque sabia-se, desde aquela época, pelo que se pode depreender do texto, que haviam espíritos mal intencionados, haviam espíritos que queriam enganar, ludibriar, nos enrolar, nos levar para o mau caminho, querer passar-se por sábios, né, por todo-poderosos, para querer manipular as pessoas. Então, João Evangelista já nos alerta: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. O que significa examinar se os espíritos são de Deus, traduzindo para nós aqui na linguagem do Espiritismo? É ver se eles são prudentes, se eles sabem reconhecer quando estão equivocados, quando estão errados, é ver se eles não são orgulhosos e pretensiosos, frívolos ou mentirosos, de quererem apresentar aquilo que eles estão falando como verdade absoluta, como algo que deve ser considerado em nome do Espiritismo, esse tipo de coisa. E Kardec conclui nessa passagem: a experiência demonstra, veja, a experiência. O que é isso? Nós não aprendemos o Espiritismo lendo 1, 2, 3, 4, meia dúzia de obras psicografadas. Nós aprendemos o Espiritismo na vivência, na experiência, como nós falamos no vídeo anterior, na necessidade do estudo sério, perseverante, sistemático, contínuo, no trato contínuo com as obras psicografadas, em comparação, em contraste sempre com as obras fundamentais do Espiritismo, para poder confrontar os princípios e os fundamentos, para ver se há coerência interna dessas obras com os fundamentos espíritas. E isso só se faz com experiência, com exercício. E a experiência demonstra a sabedoria desse conselho, diz Kardec, do conselho de São João Evangelista. E ele conclui: a imprudência, veja bem, ele está falando para nós, a imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. É imprudência e leviandade nós aceitarmos sem exame tudo o que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Veja bem, nós temos que nos aprofundar na investigação do caráter desses espíritos que se comunicam conosco. Qual é o caráter desses espíritos? Qual é a qualidade deles? Eles estão em qual ponto da escala espírita? Nesse ponto aqui, nesse aspecto, a escala espírita ela é fundamental. Aliás, Kardec aponta a escala espírita como um elemento do espiritismo que nós não podemos negligenciar em hipótese alguma. Muito útil no trato com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, no estudo das obras mediúnicas. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Em relação conosco. Então, ao ler uma obra, ao ler uma mensagem, ou você que está atuando mais diretamente em reuniões mediúnicas, é importante estar atento a isso. O caráter dos espíritos que se comunicam.
sejam eles os espíritos chamados da segunda parte, os espíritos que são atendidos, ou dos chamados guias espirituais, os orientadores, os espíritos protetores, os mentores, né? Todos eles, indiscriminadamente, devem passar pelo nosso crivo. Devemos pesquisar, investigar, aprofundar quem são essas pessoas. Ou melhor, qual é a qualidade dessas pessoas, sua personalidade, seu caráter, não é? Quais são os princípios que eles defendem, quais são as ideias que eles transmitem, que eles sugerem, que tipo de sensações eles transmitem nos médiuns, no grupo em geral. Esse tipo de coisa tem que ser sondado profundamente, friamente, para a gente não se perder nesse emaranhado aí. E hoje, atualmente, o emaranhado é muito maior, porque são muitas mensagens, são muitas obras psicografadas, publicadas. O mercado editorial, ele é um nicho assim muito grande, que circula muito dinheiro, que gera muito lucro, porque a massa procura esse tipo de literatura, mas procura desavisada, desorientada, sem critério. Cabe a nós espíritas, dentro do espaço do espiritismo, é lógico, para aqueles que estiverem dispostos a se formarem, né, a se informarem, a se instruírem nesse aspecto, cabe a nós espíritas nos posicionarmos, né, apresentarmos os critérios que nós temos a partir do que a doutrina espírita, do que a codificação feita por Allan Kardec traz para nós. Acreditamos que só dessa forma a gente vai construir de fato uma doutrina espírita sólida, consistente, que faça diferença nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, e que seja um baluarte da humanidade, não é? Porque é isso que a doutrina espírita se propõe, é a isso que ela se propõe, a ser algo que faça diferença na humanidade, na transformação das pessoas. E essa proposta, ela passa necessariamente pela valorização do raciocínio, da razão, da lógica, do livre exame, né, do exercício da nossa inteligência, nossa capacidade de análise, que é um direito nosso, né, um conquistado, né, com muito esforço, com muita luta aí na trajetória da nossa história. E o Espiritismo é defensor disso e está aí com essa bandeira também.